Vamos falar de exercício físico, né? Porque exercício físico virou mais do que exercício físico. A gente está falando de banco de músculos, de longevidade, de aplicativo de corrida que está virando aplicativo de date, ou seja, tem tudo a ver com mudanças comportamentais. Então fica aqui, turminha fitness. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Isa Deson, sou especialista em tendências e apresento o Tchau Bela com a Vânia Goy, que sabe tudo de beleza, bem-estar e tendências também. E ela virou estatística, que inclusive é o tema desse episódio. Ela saiu de uma vida sedentária para uma grande defensora das atividades físicas. Quem diria? Quem te Você viu? também. Quem te É. Mas falando sério, a gente precisa encarar que ser sedentário está sendo comparado a ser fumante hoje em dia. Eu amo quando você usa esse exemplo, tabagismo, sedentarismo, porque já é choque de realidade, entendeu? Para quem não tá esperto. Mas vamos definir o que é sedentarismo seguindo quem define coisas, tipo OMS. Em 2020, a OMS definiu que quem não realiza pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana é uma pessoa sedentária. Eu fiquei passada. Ou seja, se você não é atleta, precisa fazer pelo menos umas 3 horas de exercício por semana. Para crianças e adolescentes, a recomendação é bem maior. São 60 minutos de atividade física por dia. Ah, mas não me parece tanto quando a gente fala 3 horas por semana. Para quem não está fazendo nada e vai fazer uma meia hora de academia, eu acho bastante, assim. Mas enfim, acho que tem um outro componente nisso, porque às vezes a gente se refugia nesse lugar do fui pra academia 3 horas, né, 3 vezes por semana, tá resolvido, mas não. Exercício físico, se a gente faz direitinho, não significa que você tem passe livre para ficar absolutamente inativa ao longo do dia, especialmente no caso de quem, como a gente, por exemplo, trabalha sentado no computador por longos períodos. Então, além de ir pra academia, a gente deveria fazer pausas regulares, como levantar, andar por 1 ou 2 minutos a cada meia hora, trabalhar de pé. A gente vê várias startups que têm mesas para você ficar no computador de pé, caminhar, andar de bicicleta, né? Não fazer tudo de carro, se você tem carro, ou de Uber, se você pode pegar Uber. Enfim, a National Geographic dá esses exemplos para que a gente se mantenha ativo ao longo do dia, para além dessa passadinha na academia. E assim, essas recomendações, elas mostram como, ao longo das últimas décadas, o significado do exercício físico dentro da nossa sociedade tem se transformado cada vez mais. E aí tem um livro novo que é o Fit Nation, The Gains and Pains of America's Exercise Obsession. Vou fazer uma tradução livre, né? Nação Fit, os ganhos e perdas da obsessão americana com exercício, que foi escrito pela Natália Pretzela e publicado em fevereiro, e ela faz uma linha do tempo da evolução da cultura fitness. Conta mais. Que é legal. Quando a gente olha, por exemplo, entre a década de 60 e 70, esse foco era totalmente estético, muito incentivado por movimentos como o fisiculturismo e a popularização das academias. Depois a gente vê nos anos 80 e 90 um conceito de bem-estar sendo introjetado nessa história, e práticas como yoga aparecendo, e aqui a gente está falando majoritariamente do mercado americano, e yoga, por exemplo, era visto mais como meditação do que como exercício, e aí virou essa coisa meio fitness. E também foi quando a gente começou a observar o aparecimento dos estudos científicos que relacionavam a atividade física com saúde mental, coisa que a gente ainda está falando, estudando muito hoje. Dos anos 2000 para cá, o cuidado físico passou a estar cada vez mais associado à longevidade e à prevenção de doenças crônicas. Então, mais do que manter o corpo e a mente sãos, ou mais do que se adequar a um padrão estético, porque exercício físico ainda tem tudo a ver com emagrecimento, especialmente no Brasil, isso também passou a ser encarado como algo essencial para que a gente construa uma vida longeva, sobretudo autônoma, né? Olha lá, a gente falando de longevidade de novo, não é mesmo?
Mas é fato que essa questão da longevidade tem incentivado uma galera a entrar na academia e fazer musculação, né? Tipo a gente, né? Que falava, eu odeio academia, eu odeio musculação. Tamo lá. Tamo lá. Ficamos o quê? Lendo um monte de pesquisa, entendeu? Uma delas sobre o tal do banco de músculos, que é uma linha de estudos, mas que também virou uma trend, que afirma que a reserva de massa muscular que a pessoa mantém no corpo, ela é determinante para prevenir distúrbios imunológicos, reduzir o impacto de doenças degenerativas como o Alzheimer, a hipertensão e o diabetes, tudo isso graças a uma boa saúde muscular. Outro lançamento de livro muito legal para entender essa história é A Revolução dos Músculos, de uma médica, a Gabrielle Lyon, que foi lançado este ano e tá ali, ó, colado em todas essas trends no TikTok, né? Não por acaso a gente acompanha que a musculação e os treinos com pesos são os exercícios mais populares nos Estados Unidos, isso segundo uma pesquisa da ClassPass americana, que se baseou na reserva de aulas através do aplicativo. A musculação, ela não só ela está no primeiro lugar, ano após ano, mas as pessoas também passaram a fazer mais treinos de força, e com mais frequência nesse sentido, em 2022 do que em 2021. O aumento foi de 94% nas reservas. E assim, gente, a gente precisa lembrar que musculação é também o jeito mais fácil, digamos, tirando caminhada e corrida, que você pode fazer na rua, mas que não é exatamente friendly, né, para todo mundo no Brasil. Academia é o mais mainstream, né? Você vai quando você pode, você consegue fazer meio sozinho. Então, também tem um lugar de facilidade da musculação. Mas a gente tende a achar que isso é uma coisa de gente jovem. Que você precisa ter força para fazer. E não é nada disso. Uma das coisas que eu tenho gostado de acompanhar no TikTok e no Instagram são várias influenciadoras, inclusive fisiculturistas, 70 mais. A Iris Davison Official, é o @ dela. É uma personal de 80 anos, assim, Graciane, pesadão, treina muito. E tem muitas outras contas, porque antes e depois é uma coisa muito forte nas redes, que eu nem acho sempre legal, porque sempre tá falando de padrão. Mas tem muitas pessoas mais velhas postando isso, que elas começam na academia com um pesico de 2 quilos e 2 anos depois, com uma mobilidade, o corpo mudam com mais força, né? Porque também não é sobre levantar todos os pesos da academia, né? Na minha academia tem uma senhora que tem pelo menos 80 anos que faz flexão de braço, assim, 10 vezes mais melhor do que eu. Dá um pau na gente. Tem um artigo também publicado na British Journal of Sports Medicine de 2022 que afirma que é possível manter e até aumentar a massa muscular e força a partir dos 60 anos com treinamentos de resistência associados a caminhadas, a uma dieta rica em proteínas, óbvio, e suplementos como vitamina D e óleo de peixe. Porém, por favor, consultem um médico, não inventa moda em casa sozinho. Sim. E uma das coisas interessantes é que esse hype de falar de exercício, disso se tornar um assunto que as pessoas querem dividir com as outras, das pessoas também estarem se exercitando, mas gera uma mudança de comportamento, porque se exercitar também tem a ver com socializar em alguma medida. E aí tem um dado da ABC Fitness, que foi publicado na Fortune, revista, esse ano, falando que a frequência nas academias, em 2024, aumentou quase 90% em comparação aos níveis pré-pandemia. Assim, a galera vai falir, né? Porque o business da academia é ganhar dinheiro com quem não vai. Total. Com todo mundo que se inscreve e não vai, é verdade. Se todo mundo que está inscrito resolve ir, não tem espaço. Então, achei bizarro 90%. Pois é, outra coisa muito louca pra mim. Corrida vive um hype, né? Acontecendo. É engraçado isso, né? Porque a gente viu a corrida se tornar um hype, pelo menos nos últimos 10 anos. Pensa no Brasil, que a gente começou a ter Nike Running, os grupos. Esse é um lugar descolado há um tempo, mas acho que esse ano meio que explodiu no mundo. Acho que uma das matérias marcantes para mim foi quando o The Cut fez uma comparação com as maratonas mais legais do mundo, falando que elas são os novos circuitos de moda. Então, a gente não vai falar, vamos cobrir a Semana de Moda de Copenhague? Vamos falar, não, amiga, vamos correr.
Vamos correr a de Nova York? Socorro. Bom, quem me conhece sabe, eu sempre falo, se vocês me virem correndo por aí, eu tô em perigo, corre comigo, me pega no colo se possível, eu tô fugindo de alguma coisa, tá? Você pode não correr, mas você pode adotar um lookinho. A gente deveria ter vindo gravar com lookinhos fitness. Cadê as marcas fitness para patrocinarem a gente? Mesmo antes da pandemia, a gente vinha falando de athleisure, como esse mix de roupa que é um pouco esportiva, que é confortável para você ficar em casa. Isso continua em alta, né? Acho que nunca vendeu tanta legging, tanto top, high-tech, tanto conjuntinho que vai para academia, mas que a gente vê, inclusive, Gen Zs. Esse é um lookinho de você sair gatinha gostosa, né? O Fundamento Carioca viralizou, galera. Agora tem até Get Ready With Me para você saber como é que faz a look academia, que também dá para ir pro escritório, né? Polêmica das meias. Que meia você vai malhar? Ela é mais compridinha? Você é mais Gen Z? Ela é aquela que não aparece? Certeza que você é millennial. É muito assunto. Eu amo que é só Gen Z porque ninguém viu a meia da Princesa Diana. Mas, que é minha referência. Eu sou millennial. Mas é isso. A única coisa que eu acho que tem mudado muito aí é o nível de tecnologia, né? E talvez de collabs fashionistas também, porque a gente está gravando isso na semana em que... Naomi Osaka, ontem. Abriu o US Open com o look da Nike. De babado, laço. Com a Ambush. Uma collab. Outra trend quente no mundo da corrida é o Run Talk, que é a comunidade de corredores dentro do TikTok, que o TikTok tem comunidade de absolutamente tudo. E lá usuários compartilham vídeos de suas rotinas de corrida, treino, desafio, dicas de preparação para maratona, histórias pessoais. É uma loucura que já acumula bilhões de visualizações e que provam o engajamento e aumento da comunidade. E, para além dos grupos populares de corrida e hypados, como a Vânia já falou, tipo o Nike Running, a gente já tem aqui comunidades que é o City Runner, o Disciplina Training, que prometem uma experiência que pode estimular a criatividade e novas conexões. Isso foi... a gente captou numa matéria da FFW. E também tem o grupo Trans no Corre, ou seja, tem para todo mundo. Você achar a sua turma na corridinha, menos a Isa, que não corre. Quando a gente fala de novas conexões, é claro que você tem um papel de comunidade, mas também, curiosamente, tem um papel de clima de paquera e dates, né? Tem muitas matérias falando que ninguém aguenta mais aplicativo de relacionamento, saindo ao longo do ano inteiro. Mas tem uma matéria divulgada pela Vogue UK falando de uma pesquisa feita pelo Bumble e pela Gymshark, afirmando que os primeiros encontros em aulas de ginástica estão se tornando tão populares quanto jantares românticos na Inglaterra. Além disso, 32% dos britânicos frequentam aulas fitness com a intenção de conhecer novas pessoas, 46% preferiam encontrar um parceiro numa aula fitness do que numa balada. E a gente vê como, por exemplo, aplicativos de corrida ou que são marcadores, né, de performance, como o Strava, estão se tornando uma rede social para a galera que curte correr e pedalar e facilita esse lugar de encontros e interações entre quem tem o exercício como algo em comum, né? É interessante ver essa evolução aqui, vou fazer uma parêntese, que assim, graças aos aplicativos de encontro, a gente normalizou conhecer gente por aplicativo, mas agora a gente está subvertendo o uso de outros aplicativos. Porque se relacionar passa por um monte de afinidades, né? Não só olhar se a pessoa é bonitinha no catálogo. Então, talvez seja um jeito de navegar por interesses diferentes, né? Super. E aí tem um artigo da Fast Company desse ano que também explora a questão desses apps, dessas redes e de todos os dispositivos vestíveis e inovações, que são, na verdade, também muito importantes para motivar pessoas que ainda não foram picadas pelo bichinho da endorfina, né? A matéria diz que ainda existe muito espaço nesse mercado e que, entre outras coisas, a gamificação é algo que a gente vem aí explorando como um novo horizonte também. A volta dos que não foram, né? Exatamente. Então, é como a gente já tinha mapeado isso anos atrás, interagir com elementos de jogos que estão associados a fitness e associados a exercícios pode transformar aquela atividade em algo mais divertido, mais desafiador, né? Permite que a gente acompanhe o progresso, que a gente estabeleça metas. Então, realmente tem aí até um nível de competição bacana entre os usuários. Sim. Né? Tem uma novidade que chama Boat Bag, não sei se estou falando do jeito certo, mas, enfim,
É uma bolsa de box que integra vários sensores, inteligência artificial e VR para você treinar de um jeito interativo, mais gamificado. Então, ele não só vai registrar os socos que você está dando, os chutes, enfim, os golpes com mais precisão para te ajudar a pensar em performance, e também a evitar lesões, mas ele simula a resistência do corpo, porque tem umas espumas para imitar tecidos musculares e órgãos, tornando esse exercício um pouco mais realista para quem, por exemplo, está lutando boxe sozinho, né? E aí tem tipo o Fit AI, que foi desenvolvido para atender o mercado de varejo de moda, mas agora virou super acessível para os consumidores finais com outro propósito. Você pode criar uma versão digital idêntica ao formato do seu corpo e com ele analisar a composição corporal, massa de gordura e músculo, assimetria, tudo isso para você fazer um acompanhamento e uma evolução dos seus treinos. Tem até uma que tem o seu professorzinho ali. Tipo, sua bioimpedância avatar? Tipo isso. Não sei qual é Não sabemos o nível de exatidão do uso, mas Sim. que é interessante e que daqui a 5 minutos eles resolvem o problema de Vamos ver. exatidão. Tem a Climber, que é uma maquininha fitness, assim, modernona, bombando, porque Jay-Z, LeBron, Djokovic são investidores dessa startup. É um aparelho de escalada vertical, que se diferencia porque proporciona um treino completo para o seu corpo inteiro, tem um design ergonômico, mais compacto. É um treino também imersivo, interativo, porque tem uma telinha e aí, enfim, você pode fazer com alta intensidade, baixo impacto, garante queima calórica no conforto da sua residência. Ou seja, gente, tá difícil dizer que você não achou um jeito de se exercitar que faça sentido para você. Independentemente do seu propósito, já passou o tempo que a ginástica era só para quem queria perder peso ou ficar sarado, né? E tecnologia tá aí para ajudar a gente a transformar movimento nesse melhor amigo de quem quer viver mais, né? Também não falta estudo mostrando como ter músculo vai fazer você envelhecer não só fisicamente mais saudável, mas cognitivamente também mais saudável. Então vamos entrar para esta seita marombinhas.com.você. Até porque essa parte social também não deixa de ser super importante, Sim. inclusive para um envelhecimento saudável, como a gente já falou aqui em outros episódios. Bom, Tchau Bela foi idealizado por mim, Vânia Góes, sou jornalista, junto com a Isa Deson, pesquisadora de tendências. A gente grava aqui em São Paulo, no nosso escritório, com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa, da Hanna Dourado, com o roteiro da Katrina Karta-Kovarik. A trilha é assinada pelo Chico Reginato, a identidade visual é do Nino Alexandre, a carinha de cada episódio é desenhada pela Núbia Lima, a produção é do Felipe Sandoval. A gente também conta com dados exclusivos da Mintel Brasil. Estamos no ar quinzenalmente. Ativa as notificações, lá, que a gente já volta. Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.